Continuando então a nossa leitura do Diário de Santa Faustina, ontem nós vimos que hoje começaríamos a véspera do Natal. Tem um desenho da cruz e a véspera do Natal como título, né? Só que é do lado direito, então não sei se seria bem um título, mas enfim, a forma com que ela colocou. Hoje me uni intimamente com a Mãe de Deus e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela em espírito. Partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi à Mãe de Deus graças para eles. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o menino Jesus, e meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade invadia a minha alma. Senti-me profundamente invadida por esse mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal, eu sentia isso vivamente na minha alma. Oh, nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso. Reticências. E entre parênteses ela coloca pensamento interrompido. Depois continua. Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi essa voz. Desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanhavam o Santíssimo Sacramento. Não, são sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois comigo mesma, que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me: a irmã irá acompanhar Nosso Senhor quando o padre for visitar os doentes. E por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor e, como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com o cinto de ferro. Aqui tem uma observação, já volto. Então, na observação, lá no final do livro, nas notas, explica que o cinto de ferro, ou cadeia, era uma espécie de cinto feito de uma tela de arame, fina e áspera, utilizado como instrumento de penitência. As irmãs podiam usar esse cinto apenas com autorização da superiora e por tempo determinado. Então, voltando ao texto, e por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor e como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com o cinto de ferro, pois, afinal, não convinha acompanhar o rei vestida como de costume, e essa mortificação eu oferecia pelos doentes. Mais uma cruzinha, agora começa um outro parágrafo, hora santa. Durante essa hora, eu procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria, e de repente vi o menino Jesus. A sua majestade impregnou-me de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino, e no entanto reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus me respondeu: Sou e convivo contigo como criancinha, para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual uma grinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava de que era para meu esposo, como prova de meu amor por ele. Tem mais uma cruzinha e começa outro parágrafo. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus. E, mesmo no meio da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração, embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que poderá ser demasiado por aquele a quem amo com todas as forças da minha alma? Mais uma cruzinha, começando outro parágrafo. Disse-me hoje Jesus.
Desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual está inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando, de coração contrito e confiante, rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos repetir. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mais uma vez para a gente decorando. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos últimos dias do Carnaval, quando fazia a hora santa, vi Nosso Senhor no momento da flagelação. Oh, que suplício inconcebível! Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado! Ó pobres pecadores, como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus, a quem agora assim tão cruelmente martirizais? O seu sangue corria pelo chão, e em alguns lugares o corpo começou a descarnar-se, e vi nas costas alguns dos seus ossos despidos de carne. Jesus, silencioso, gemia e suspirava. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações. Se essas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm da regra. Durante a adoração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus. Não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular, pelas faltas cometidas nesta casa, a casa que ela servia, né? Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus fez-me então conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro eram as minhas intenções que não seriam reconhecidas. Depois de diversas suspeitas e desconfianças, todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma como uma tempestade escura, da qual logo deviam cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento, apavorou-se a minha natureza. Então, tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa. Mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo, nem o negara ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus me fez conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo com plena consciência, pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele, e ao mesmo tempo o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não fazer. E imediatamente respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar. Confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que, por esse ato, tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas havia tanto quanto eu podia carregar. Não suportaria nenhuma gota a mais. Mais uma cruzinha e continua o texto. Em determinado momento, de manhã, ouvi na minha alma estas palavras: vai falar com a Madre Geral e diz-lhe
que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era, não posso dizer, nem qual a casa, mas para a amada geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma das nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Era a tentação do suicídio. Durante 7 dias sofri. Depois de 7 dias, Jesus me concedeu a graça, e então também eu deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos das nossas educandas. Jesus permite que o faça, e também dos confessores. Hoje vamos parar por aqui. Que esses trechos que tem essas cruzinhas, tá me parecendo que são onde ela são trechos mais pesados, né? Onde ela passava por maiores sofrimentos, né? Casa Generalícia da Congregação de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, em Varsóvia, Rua Zitnia 39, onde ingressou Santa Faustina. Aspecto atual após a reconstrução. É interessante que no final do livro tem várias imagens, né? Aqui como a pia batismal, na paróquia Svinivarki, não sei ler direito, né? Onde foi batizada Helena Kowalska, Santa Faustina, né? E assim tem várias outras imagens.